Meus irmãos, o mês de outubro deveria ser para nós um mês alegre, porque em outubro nós, protestantes, comemoramos o surgimento, a eclosão da grande reforma protestante do século XVI. Foi no final de outubro que Lutero afixou nas portas da capela de Wittenberg as suas teses, denunciando os desvios da Igreja Católica da palavra de Deus, com práticas absolutamente indignas daquilo que as Escrituras revelam e requerem de nós. Mas infelizmente para nós, protestantes paraenses, a glória desse mês de outubro é em grande parte eclipsada pelo que acontece hoje na nossa cidade. É deprimente nós vermos pela televisão ou termos notícia do que acontece na nossa cidade nesse dia de hoje, quando multidões são ali tornadas à semelhança daquela que eles adoram, uma imagem sem vida, não se move, e tantas pessoas demonstrando uma cegueira espiritual tremenda, mais de 1 milhão de pessoas provavelmente manifestam uma superstição e uma ignorância espiritual que não apenas nos entristece, mas como aconteceu com o apóstolo Paulo, quando chegou em Atenas e constatou aquela multidão de ídolos naquela cidade, ele ficou indignado no seu coração, no seu íntimo, por ver o homem, o ser humano, se prostrar e adorar a criatura, ao invés de se prostrar e adorar o Criador. E meus irmãos e irmãs, o texto que eu li com os irmãos tem muito a ver e lança muita luz sobre o que aconteceu hoje, acontece nesse mês na cidade de Belém. Nosso texto fala de cegueira espiritual da raça humana, do homem. Nosso texto ilustra o poder de Deus para iluminar os corações em trevas. Deus fez isso com Paulo. E o nosso texto também nos adverte acerca da nossa própria responsabilidade, como testemunhas da verdade, como testemunhas do Evangelho. Todos nós como testemunhas da obra redentora e graciosa que Cristo, o único mediador entre Deus e os homens, realizou, morrendo em nosso lugar na cruz do Calvário. Os irmãos acompanharam a exposição de domingo passado e vimos como o apóstolo Paulo, pela sua persistência, pela sua determinação em obedecer à vontade de Deus, à compulsão, o constrangimento do Espírito Santo, apesar de todas as advertências acerca do que lhe aconteceria na cidade de Jerusalém, ele finalmente chegou em Jerusalém, foi muito bem recebido pela igreja, mas acabou sendo preso pelos seus próprios patrícios, que se apoderaram dele, o espancaram, e finalmente Paulo foi resgatado pelas forças de ocupação romanas ali na cidade de Jerusalém. Os irmãos viram como o apóstolo Paulo foi ali, pela graça e misericórdia de Deus, retirado da mão do povo judeu, que ali o estava espancando,
tinham o propósito de matá-lo, de linchá-lo, mas pela graça de Deus, o comandante da força romana, juntamente com alguns oficiais e provavelmente mais de 200 de soldados, livraram o apóstolo Paulo, e ele teve que ser carregado para ali subir a escada que levava à fortaleza chamada de Antônia, que ficava logo contígua à área do templo. O nosso texto, que agora temos a considerar, é a primeira das 5 defesas do apóstolo Paulo, diante, não apenas como aqui, do povo judeu, mas também diante de várias autoridades religiosas e civis do povo de Israel e do Império Romano. Praticamente quase toda a parte final, quase um quarto do livro de Atos, Lucas dedica ao registro desses depoimentos ou dessas defesas do apóstolo Paulo diante dessas pessoas e dessas autoridades. O final do capítulo 21, que li com os irmãos, do verso 37 ao versículo 40, fornece o pano de fundo ou as circunstâncias desse testemunho de Paulo ao povo de Jerusalém. O apóstolo Paulo ansiava dar testemunho da sua fé, porque a defesa dele praticamente se transforma num testemunho do que aconteceu com ele, da obra da graça de Deus, através de Cristo Jesus, o Nazareno, que havia sido crucificado. E nós vemos aqui como, quando o apóstolo Paulo, ali acorrentado e carregado pelas forças romanas, finalmente subiu a escada, chegando lá em cima, de maneira muito polida, muito educada, em meio a toda aquela confusão, e ali já fraco, tendo sido espancado por aquela multidão, o apóstolo Paulo, demonstrando muita sobriedade, muita sensatez, ele se dirige ao comandante das tropas romanas e pede permissão para falar com ele. E aquele chefe das forças romanas, depois saberemos que seu nome é Cláudio Lísias, ele então estranha que o apóstolo Paulo tenha se dirigido a ele com um grego, utilizando-se de um grego tão perfeito, de boa qualidade, especialmente porque ele estava imaginando que o apóstolo Paulo fosse um egípcio que alguns anos antes havia sublevado o povo judeu e havia então, tendo se apresentado como um profeta judeu, mas na realidade um falso profeta, ele havia então conclamado milhares de pessoas e levado essas pessoas até o deserto, organizado ali uma força com o propósito de resgatar o povo de Israel do domínio do Império Romano. O historiador judeu Joséfo, ele fala sobre esse acontecimento e ele explica, embora um pouco exagerado, Joséfo sempre costumava exagerar um pouco nos seus números, nas suas avaliações numéricas, ele faz menção de que esse judeu, esse egípcio, teria arrebanhado cerca de 30.000 pessoas no deserto. E havia anunciado que então eles iriam cercar Jerusalém, iriam rodear Jerusalém, e que quando ele então ordenasse, os muros da cidade de Jerusalém cairiam, as forças de ocupação romana estariam ali expostas, e eles então iriam destruir as forças romanas. Isso não aconteceu. Na realidade, esse terrorista da época, era o que ele era, na realidade, esse fanático nacionalista, visionário nesse sentido, ele
de fato foi, não ele, mas 4.000 dos seus sicários. A palavra sicário significa homens da adaga, homens assassinos, homens que tiravam a vida das pessoas. 4.000 deles foram mortos, cerca de 2.000 fugiram, mas o egípcio conseguiu escapar. E Cláudio Lisas, o comandante das forças romanas, julgou que Paulo fosse aquele terrorista, aquele nacionalista fanático que havia escapado e agora estava ali alvoroçando a cidade. Mas quando viu o grego polido do apóstolo Paulo, e quando o apóstolo Paulo realmente explicou que ele na realidade era natural de Tarso, uma cidade importante, uma das cidades livres e universitárias mais conhecidas na época, e certamente levando em consideração a maneira tão educada e polida, de nenhuma maneira própria daqueles terroristas ali da época ou de hoje, esse comandante então autorizou Paulo a que ele, dali de cima da escada, pudesse se dirigir à multidão que há poucos instantes havia procurado matá-lo. Paulo não estava preocupado em ser resgatado ou não ser resgatado. Paulo tinha uma preocupação: falar ao povo, se dirigir ao povo. E não apenas para fazer a sua apologia, como diz o original, a sua defesa, mas na realidade para utilizar aquela oportunidade para aquilo que Deus o havia comissionado. Já ressaltei aqui, como o apóstolo Paulo havia declarado, que para ele a preocupação dele não era morrer. Ele estava pronto, não apenas para ser preso, mas estava pronto para morrer em Roma, porque ele havia declarado que para ele o que realmente importava era que ele cumprisse cabalmente a sua comissão, o seu ministério, como testemunha da obra redentora, da graça de Deus, através da obra que Cristo realizou na cruz do Calvário. Essa era a preocupação do apóstolo Paulo. E ainda que naquela situação difícil, conturbada, ferido, machucado, batido, ele não deixaria passar essa oportunidade. E então solicita autorização pela graça de Deus, é bem sucedido. O comandante autoriza que ele se dirija ao povo, e então, a partir do versículo do capítulo 22, nós temos esse, mais do que um depoimento, mais do que uma defesa, esse testemunho do apóstolo Paulo ao povo judeu na cidade de Jerusalém. Eu quero convidar os irmãos a acompanharem esse depoimento de Paulo, esse testemunho do apóstolo Paulo, da sua defesa ali, considerando, em primeiro lugar, como ele, ao se dirigir ao povo, logo no início da sua defesa, ele de maneira muito sábia, se identifica com o povo judeu. Ele faz isso, em primeiro lugar, através da própria maneira como ele se dirige àquelas pessoas. Assim como Estevão fez, ele também se dirige a eles de maneira respeitosa, chamando-os de pais, irmãos e pais. Olha o primeiro verso do capítulo 22, irmãos, pais. Provavelmente por irmãos, ele quer aqui se referir ao povo judeu, se identificando com ele, dizendo: vocês são meus patrícios, vocês são meus conterrâneos, eu sou judeu como vocês. E como pais, provavelmente ele se refere às autoridades eclesiásticas, religiosas ali presentes, ou apenas aos mais idosos, com todo respeito, reconhecendo como pessoas que mereciam dele um tratamento respeitoso. Ele faz mais. Ao além de se dirigir a eles como irmãos e pais, ele utiliza a língua hebraica, a língua daquele povo.
Na realidade, o mais provável, de acordo com a maneira como a expressão está sendo utilizada aqui, ele se dirigiu a eles, não tanto no hebraico, que ainda era falado mais apenas no ambiente do templo, pelos sacerdotes, uma língua já em processo de desuso, mas provavelmente ele se dirigiu a eles num dialeto do hebraico, que era o aramaico, que era, na realidade, a língua que o povo, de um modo geral, falava naquela época. E ao fazer isso, o povo prestou mais atenção ainda, porque eles podiam entender perfeitamente aquilo que ele estava falando e puderam dar mais atenção quando ele se identifica, não apenas se dirigindo a eles como irmãos e pais, mas também utilizando a mesma linguagem. E então, meus irmãos, o apóstolo Paulo passa a falar da sua origem judaica, se identificando no versículo 3 como um judeu, dizendo: eu sou judeu como vocês. Sou um judeu da dispersão, é verdade. Nasci na cidade de Tarso, cidade conhecida na época. E boa parte dos judeus nasciam fora de Jerusalém, pois eram judeus da dispersão. Mas se o apóstolo Paulo havia nascido fora de Jerusalém, desde cedo, ele argumenta, ele foi trazido para Jerusalém, para aquela cidade, e naquela cidade ele havia sido criado pelos seus pais. Mais do que isso, ele havia estudado e sido educado conforme a tradição mais estrita da lei judaica, a tradição rabínica, aos pés de um dos mestres rabínicos mais conhecidos da época, o grande mestre Gamaliel. Ele havia sido um pupilo de Gamaliel, um estudante de Gamaliel, conhecia precisamente a lei de Moisés, era um estudante que se dedicava de fato a conhecer todos os pormenores e nuances de pensamentos ali expressos na lei de Moisés. E mais do que isso, o apóstolo Paulo se identifica com o seu auditório, falando, reconhecendo que, assim como o judeu que falava a mesma língua deles e que havia sido criado ali naquela mesma cidade, e aos pés de Gamaliel como um conhecedor da lei na tradição religiosa mais estrita do povo de Israel, ele também havia sido, como os ouvintes dele, zeloso no que diz respeito ao cumprimento na íntegra, em todos os seus detalhes da lei de Moisés. E o apóstolo Paulo então evidencia que o seu zelo era tal, e as autoridades ali presentes poderiam dar testemunho disso, porque ele havia sido um forte perseguidor da igreja. Ele perseguia o caminho, como era chamado, ele perseguia os crentes, prendia-os, concordava com a morte deles, como fez quando Estevão foi martirizado. Ele ali presenciou e votou favoravelmente, aprovou a morte de Estevão, e ainda ajudou segurando a roupa daqueles que foram apedrejá-lo e matá-lo. E como se não bastasse, o apóstolo Paulo perseguir a igreja, como perseguia e reconheceu, e era isso público e conhecido, as autoridades religiosas ali presentes podiam testemunhar que ele, com autorização do próprio Sinédrio, ele havia saído atrás dos crentes aonde eles estivessem, para poder trancafiá-los e para que fossem mortos, tanto homens como mulheres. E para isso, um dia, com autorização do Sinédrio, ele sai de Jerusalém montado no seu cavalo e se dirige à cidade de Damasco, porque ele ouviu: lá o caminho está se estabelecendo. Ali há um grupo daqueles que se dizem desse caminho, discípulo de Jesus, e ele, como um judeu zeloso, então saiu montado no seu cavalo para perseguir e prender os membros do caminho
também ali na cidade de Damasco. A partir do verso 6, meus irmãos, até o versículo 11, os irmãos encontram essa defesa do apóstolo Paulo, que, num certo sentido, é um testemunho e também um relato autobiográfico dele. Ele relata aqui nessa sessão aquilo que aconteceu e que, de fato, mudou a sua vida, transformou a sua vida, e que podia explicar por que ele, tão ou mais zeloso do que aquela multidão que queria matá-lo ali, havia se transformado no maior promotor daquele caminho que antes ele perseguia. E ele então explica que quando ele estava a caminho de Damasco, com autorização para prender e trazer para Jerusalém homens e mulheres que professassem seguir a Cristo, já chegando em Damasco, próximo de meio-dia, quando o sol era bem forte, uma luz mais forte do que o sol apareceu. Nós lemos no versículo 6, ora aconteceu que indo de caminho e já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente grande luz do céu brilhou ao redor dele. E tal foi a intensidade daquela luz que ofuscou a luz do sol e fez com que o apóstolo Paulo fosse derrubado por terra do seu cavalo. E então ele ouviu uma voz que vinha do céu, e essa voz se dirigiu a ele, dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? É o Senhor Jesus se identificando com os membros do caminho. Quando o apóstolo Paulo perseguia os crentes, ele perseguia o caminho. E quando ele perseguia o caminho, ele perseguia Cristo. E é nesse sentido que o Senhor Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E então ele relata como ele então perguntou, dizendo: quem és tu, Senhor, que falas comigo? Ao que a voz respondeu: eu sou Jesus, o Nazareno, a quem tu persegues. E então Lucas registra, o apóstolo Paulo menciona, e Lucas registra, que aqueles que estavam com ele, os outros soldados, eles viram o clarão, mas não viram aquele que falava com ele. Eles ouviram o som, eles ouviram o barulho, mas eles não perceberam, identificaram o significado da voz que falava com Paulo. E então o apóstolo Paulo perguntou: que farei, Senhor? E o Senhor Jesus disse: levanta-te, entra em Damasco, porque ali tu receberás instrução por parte da igreja, daqueles que já haviam se convertido, daqueles que ele outrora perseguia, acerca do que ele deveria fazer a partir de então. Podemos imaginar todo o sentido aqui envolvido nessa pergunta do apóstolo Paulo: que farei, Senhor? E agora? Eu que fui um perseguidor desse caminho, eu que autorizei a morte daqueles que seguiram esse caminho, eu que estava a caminho de Jerusalém para colocar na prisão homens e mulheres, trazê-los arrastados para Jerusalém com o propósito de serem mortos, eu que tinha como propósito exatamente exterminar esse caminho, acabar com esse movimento todo. O que é que eu vou fazer agora? E então o apóstolo Paulo diz que, cego por causa da intensidade daquela luz, maior, mais intensa do que a luz do sol, da glória de Cristo se manifestando, ele então, guiado pela mão dos que estavam com ele, entrou finalmente na cidade de Damasco. Muito diferente daquele Paulo que havia saído da cidade de Jerusalém. A partir do versículo 12 até o versículo 16, os irmãos encontram outra seção dessa narrativa, pelo próprio apóstolo Paulo, do seu testemunho ou da sua defesa, onde ele diz que, chegando ali em Jerusalém, Ananias, um judeu piedoso,
que tinha bom testemunho das igrejas, que já havia sido alcançado pela graça de Deus em Cristo e havia se tornado um membro do caminho, um crente em Cristo Jesus, reconhecendo em Jesus de Nazaré o Messias prometido. O procurou, disse que estava ali com dois propósitos, podemos dizer, na verdade 3 propósitos: curá-lo da sua visão, da sua cegueira temporária, foi o que aconteceu, ele o curou. Batizá-lo, foi o que aconteceu também, como símbolo da purificação dos pecados, não que a água tenha algum poder em si para operar de maneira automática e livrar pecado, mas apenas um símbolo da purificação dos pecados que Cristo havia realizado quando morreu no lugar de Paulo na cruz do Calvário. Mas também para orientar o apóstolo Paulo acerca da sua vocação. E Ananias deixa claro que ele havia sido um vaso escolhido para conhecer a vontade de Deus, para ver o justo, e assim se tornar um apóstolo, testemunha mesmo de Cristo, e para ouvir uma voz da sua própria boca, para que ele se tornasse então sua testemunha diante de todos os homens das coisas que ele havia visto e ouvido. E aqui, meus irmãos, portanto, nós vemos o apóstolo Paulo sendo comissionado, sendo esclarecido acerca do fato de que, pela misericórdia e graça soberana de Deus, apesar de ter sido quem ele foi, um terrível perseguidor da igreja, ao invés de ser fulminado pela ira de Deus, ele foi vocacionado e comissionado pela graça do Deus que ele perseguia. Ele de fato se levantou, ele foi batizado, e então a partir do versículo 17 até o versículo 21, o final da sessão que eu li com os irmãos, nós encontramos o relato de um acontecimento inédito até então no livro de Atos, que não havia sido referido. Os irmãos devem saber que a conversão do apóstolo Paulo é narrada em 3 sessões diferentes no livro de Atos. Ela é narrada no capítulo 9, da perspectiva de Lucas, o autor, e ela é narrada no capítulo 22 aqui, e depois, posteriormente, no capítulo 26, pelo próprio Paulo, na sua própria perspectiva, os fatos que aconteceram. Mas essa sessão, que vai do verso 18 até o versículo 21, ela não havia sido narrada ainda no livro de Atos. E aqui o apóstolo Paulo fala de como explicitamente ele foi comissionado para a sua função como apóstolo dos gentios. Depois que ele chegou em Damasco, depois desses acontecimentos, conversão dele, da vocação dele, do batismo do apóstolo Paulo, ele se dirigiu então depois a Jerusalém, e ali no templo, enquanto ele se encontrava orando naquele próprio templo, de onde ele havia sido arrastado como se fosse um malfeitor, ele ali orando teve uma visão, um êxtase, e de modo mais ou menos semelhante com aquilo que aconteceu com Isaías, ele viu o Senhor, recebeu ali uma comissão, semelhante até certo ponto àquela de Isaías, porque ele foi advertido de que o povo judeu não daria ouvido à sua mensagem, como Isaías também havia sido advertido. Mas enquanto Isaías deveria insistir e pregar ao povo judeu, Paulo estava aqui sendo comissionado a pregar não ao povo judeu, mas a pregar aos gentios. E ele seria um dos instrumentos, ou o instrumento especial, para a revelação dessa verdade que o povo judeu tinha dificuldade de entender,
que eles seriam um instrumento da bênção e da graça de Deus para todas as demais nações, e que a igreja agora, nessa nova dispensação do Evangelho, não estaria mais confinada àquela sua forma nacional, a nação de Israel, mas ela alcançaria a sua forma universal, transformando pessoas, fazendo-as discípulos do caminho até aos confins da terra. E, meus amados irmãos, diz o texto que quando o apóstolo Paulo se encontrava ali em Jerusalém e teve esse êxtase e via aquele que falava com ele, dizendo: apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho a meu respeito, o apóstolo Paulo ainda argumentou, porque o seu desejo era pregar pelos seus patrícios. Ele amava aquele povo, e a vontade dele mesmo era anunciar o Evangelho àquele povo também, testemunhar da graça salvadora de Deus em Cristo, demonstrando que Jesus de fato era o Messias prometido. E ele achava que eles o ouviriam, porque afinal eles o conheciam, eles sabiam que ele era um deles, e eles sabiam do zelo e da determinação dele em perseguir aquele caminho. Mas o Senhor Jesus tinha outros planos para ele, e sabendo que a mensagem dele não seria recebida, ele então definitivamente é comissionado para ser o apóstolo dos gentios. Quando o Senhor Jesus diz a ele: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Meus amados irmãos e irmãs, o que nós temos diante de nós nesse relato é, como eu disse antes, não apenas um depoimento do apóstolo Paulo, não é apenas uma defesa. A palavra aqui no versículo 22 indica defesa no original, apologia, quer dizer, é uma defesa. E realmente nós vemos que em todas essas sessões que eu estive comentando aqui com os irmãos, o apóstolo Paulo tem o propósito de demonstrar que ele de fato era um deles. Ele era um deles no nascimento. O apóstolo Paulo tinha o propósito de demonstrar na realidade que aquelas acusações que estavam sendo levantadas contra ele, que ele desprezava a lei de Moisés, que ele queria destruir na realidade o judaísmo, não procediam, porque na realidade ele não era contra a lei de Moisés, e ele não estava, e não havia saído percorrendo o mundo como vinha fazendo na sua primeira, segunda, terceira viagem missionária, com o propósito de falar contra ou destruir a aliança que Deus havia feito com o povo de Israel. O que o apóstolo Paulo vinha fazendo era demonstrar que essa aliança havia sido cumprida em Cristo, que Jesus o Nazareno era o Messias prometido, a partir do Antigo Testamento, a partir das passagens bíblicas das Escrituras, e que havia vindo em cumprimento às profecias, como servo sofredor, para morrer em lugar do seu povo, para assim alcançar a remissão e o perdão daquele povo. E em todas essas posições nós vemos Paulo fazendo isso. Na primeira sessão, onde ele se identifica aqui com o povo, nós vemos ele fazer isso através dessa identificação, fala na mesma língua, chama-os de pais, chama de irmãos, diz que a origem dele é a mesma, ele é um judeu, mais do que judeu, ele é um judeu de sangue azul, ele é um judeu daqueles mais zelosos, daqueles profundos conhecedores da lei, perseguidores de tudo aquilo que pudesse parecer ir contra a lei de Moisés. Ele faz coisa semelhante, meus irmãos, na segunda sessão, quando ele relata a sua conversão, mostrando essa minha posição agora
não é alguma coisa excêntrica, não fui eu que tomei essa iniciativa, foi alguma coisa extraordinária que aconteceu comigo. Eu saí de Jerusalém para perseguir, eu saí de Jerusalém para matar, para trancafiar e prender os cristãos, mas aconteceu isso a caminho de Jerusalém. Deus me falou dos céus na pessoa do seu filho, e ele então mudou toda a minha atitude, e através dessa luz intensa, dessa contemplação da glória de Cristo, e de Cristo falando a ele, então, ele não poderia fazer nada, a não ser se dobrar diante da graça salvadora, que o havia não apenas eleito para a salvação, mas também para ser o grande apóstolo dos gentios. Na terceira sessão, que comentei com os irmãos, quando ele chega em Damasco e recebe a visita de Ananias, aqui Paulo também está mostrando, olha, quem foi o meu pai na fé, num certo sentido, foi Ananias. Não foi um gentil, foi um judeu, e um judeu piedoso, e um judeu que tinha bom testemunho. Foi ele quem lá em Damasco veio a mim, e então me curou. Lucas evita aqui fazer o registro da visão que Ananias teve, onde ele deveria ir a Paulo. Agora ele está contando a história da perspectiva de Paulo, não precisa mais fazer isso como fez no capítulo 9. Mas então ele, nessa sua defesa, ele está dizendo, olha, foi Ananias, foi um judeu piedoso, conhecido, de boa reputação, que veio a mim e que pela graça de Deus me curou de maneira sobrenatural daquela cegueira, me batizou e me orientou acerca do fato de que eu havia sido escolhido para testemunhar, para ouvir a voz, para ver a luz e para ser testemunha dessas coisas a todos os homens. E mesmo na parte final, meus irmãos, quando ele tem a visão, Paulo está aqui demonstrando novamente, não fui eu, foi quando eu estava no templo, que Deus mesmo, na pessoa do seu filho, se manifestou a mim, e de maneira extraordinária, me comissionou, eu bem que queria pregar o evangelho a vocês aqui em Jerusalém, mas ele me chamou para que eu fosse anunciar o evangelho aos gentios. E em tudo isso, nós podemos perceber o apóstolo Paulo fazendo a sua defesa. Mas mais do que a sua defesa, irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo exercendo o seu ministério, aproveitando aquela oportunidade para dar testemunho da obra da graça salvadora de Deus pela fé em Cristo Jesus. Nós vemos o apóstolo Paulo se reconhecendo um pecador, e ao mesmo tempo se reconhecendo que não foi por mérito nenhum dele, mas apenas pela graça soberana de Deus em Cristo, que ele, um perseguidor implacável, havia sido transformado num membro daquele caminho que ele outrora perseguia com tanta ferocidade, intensidade e determinação. Meus irmãos, aqui nós temos algumas lições que eu entendo ser preciosas para nós nessa noite. E eu quero chamar a atenção dos irmãos, em primeiro lugar, para a terrível cegueira espiritual do homem natural. Atenção para essa questão toda que nós vemos aqui, tanto na vida pregressa do apóstolo Paulo, como na vida dessas pessoas ainda nesse estado ali, judeus, na cidade de Jerusalém. Esse zelo sem entendimento, essa religiosidade sem luz, que faz com que pessoas julguem estar prestando um culto e adoração e favor a Deus, quando eles saem, na verdade, para perseguir aqueles que de fato adoram e servem a Deus conforme o Senhor quer. Vemos aqui, portanto, meus irmãos, uma ilustração dessa terrível cegueira espiritual do homem natural, que a não ser que pela misericórdia e graça de Deus, através da proclamação do evangelho, ou de uma maneira extraordinária, inusitada, aconteceu aqui com Paulo, como um apóstolo sendo
tendo esse privilégio de ver a glória e ouvir a voz do próprio Senhor Jesus, mas mesmo assim, depois pela intermediação da igreja, através de Ananias, como pela misericórdia, meus irmãos, e graça de Deus, apenas quando a luz do Evangelho penetra no coração do homem, as trevas que pairam, que residem, habitam no nosso coração, elas são dispersadas e nós passamos a olhar as coisas de uma maneira como Deus quer. Só através do Evangelho, agora, não há mais apóstolos, só através do anúncio da palavra de Deus, é que aqueles que residem em trevas e pensam prestar a Deus favor, quando adoram ídolos, como fazem? Desobedecendo diretamente aquilo que a palavra de Deus ordena e proíbe. Só através do anúncio do Evangelho, essas pessoas podem ser arrancadas desse estado terrível de trevas e pela misericórdia e graça de Deus, verem a luz e então passarem a servir e adorar o Deus verdadeiro, vivo e não imagens sem vida e sem movimento. Mas esse texto, além de ilustrar a terrível cegueira espiritual do homem, esse zelo sem entendimento, ele ilustra também, meus irmãos, o imenso poder de Deus na conversão de pecadores. O que aconteceu com Paulo é uma manifestação de que mesmo as pessoas escravizadas e cegas, que têm zelo religioso, religiosidade, mas sem entendimento algum, ainda que nesse processo, nesse estado de inimizade para com Deus, e nesse processo até de perseguição da própria Igreja de Cristo, pelo poder de Deus, podem ser transformados de perseguidores a promotores do Evangelho que antes eles perseguiam. Eu sempre que leio as narrativas da conversão do apóstolo Paulo, eu fico emocionado em ver, em ser lembrado do poder do Evangelho que um dia transformou a nossa própria vida. Porque pegar um homem como Paulo, com essa história, um fariseu, com esse zelo sem entendimento, que ia ao ponto em que ele ia, e nesse percurso até Damasco, fazer com que chegasse ali do jeito que ele chegou, humilhado, cego, para então ali depois se transformar, como Deus o transformou, no maior promotor desse caminho que antes ele perseguia. Meus irmãos, é uma grande manifestação, não só do poder, mas também da graça e da misericórdia de Deus. Se dependesse de nós iríamos estar orando para que Deus fulminasse Paulo. Eu confesso para os irmãos que ainda hoje, pensando no Sírio, pensando naquela berlinda andando, toda aquela idolatria, todo aquele pecado, começou a chover, caiu uns raios lá em casa. Os irmãos complementam o que eu imagino. Ainda bem que eu não sou Deus, não é? Porque se dependesse de mim, por que Deus não fulmina essa idolatria toda? Mas Deus é tão gracioso que ao invés de com a sua ira fulminar uma pessoa como Paulo, com a sua graça, ele chamou aquele homem, converteu aquele homem e fez dele o grande herói da fé cristã. Que maravilha, meu irmão. Pensar que um dia uma daquelas pessoas cegas ali agarrada naquela corda ou adorando aquela imagem proibida, pode um dia ser transformado em grande pregador do Evangelho e pode ser uma das pessoas transformadas por Cristo no maior promotor do Evangelho aqui na nossa cidade, na nossa região. Você crê nisso? Deus pode fazer isso. Ele fez com Paulo. Em termos de comparação, vamos dizer assim, fez com Paulo enquanto ele carregava a corda. Ele chegou lá diferente. Mas nós, pela nossa incredulidade, muitas vezes não cremos que Deus de fato pode fazer isso. Como essa passagem manifesta o enorme poder de Deus e da graça de Deus na conversão
de pecadores. Mas esse texto ilustra também a graça de Deus na obra da vocação, como ele vocaciona para o ministério, aqueles que não são nada. E aí o apóstolo Paulo mesmo falaria disso depois escrevendo aos gentios, depois com relação à sua conversão, com relação a esse momento histórico aqui antes, ele já havia escrito à igreja de Corinto. Lembrando aquela igreja que estava começando a se encantar com as pessoas importantes desse mundo, e o apóstolo Paulo então escreveu dizendo que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para envergonhar as poderosas, as sábias. Deus escolhe aqueles que não são, aqueles que nós nem sequer imaginaríamos ou pensaríamos que Deus escolheria. Nós jamais poderíamos imaginar que o apóstolo Paulo ia escolher um homem, Deus iria escolher um homem como o apóstolo Paulo, que havia perseguido a igreja, lançado homens e mulheres na prisão, sido utilizado como instrumento para a morte daquelas pessoas que amavam a Cristo. E, no entanto, Deus o escolheu para ouvir a voz, ver a luz e dar testemunho nas nações da veracidade e da genuinidade daquelas verdades que ele procurava antes destruir. Esse texto também, meus irmãos, nos ensina acerca da comissão. E a comissão do apóstolo Paulo era ser testemunha. Observem que no capítulo 22, no versículo 15, nós lemos: porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. No versículo 18, ele diz: vi aquele que falava comigo, apressa-te, sai logo de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho. No versículo 20, quando se derramava o sangue de Estevão, tua testemunha, eu também estava presente. Lembrem do início do livro de Atos: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Deus chamou o apóstolo Paulo para ser sua testemunha naquele ofício temporário de apóstolo dos gentios. Mas, meus irmãos e irmãs, Deus nos chama todos nós para sermos testemunhas do Evangelho. Essa é uma verdade bíblica clara. Deus nos coloca em várias vocações. Deus nos chama para trabalhar em várias funções. Mas aonde Deus nos coloca, nós somos testemunhas da obra da graça redentora de Deus em Cristo Jesus. Nós não vimos a luz, nós não ouvimos a voz, mas a Bíblia diz que mais bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. E nós somos sal da terra e luz do mundo. E nós fomos chamados para, num contexto semelhante ao do apóstolo Paulo, idolatria, nós somos chamados a anunciar o Evangelho, a testemunhar a obra de Deus em Cristo Jesus para com a nossa vida. Esse é o exemplo que o apóstolo Paulo nos dá quando ele esteve lá em Atenas, como eu mencionei hoje pela manhã, apenas de passagem, apenas lembrando os irmãos. Quando lá chegou e o apóstolo Paulo contemplou toda aquela idolatria, os irmãos sabem como foi que ele reagiu. Ele não ficou apenas se lamuriando: poxa, olha que idolatria, olha que coisa horrível que está acontecendo, olha isso. E não ficou apenas chorando, se lamentando, e nem tampouco apelou, destruindo ou chutando os altares, mas ele abriu a sua boca, tanto na sinagoga, como nas ruas aonde tivesse oportunidade, como no Areópago, quando foi levado para lá, para anunciar o Deus verdadeiro, sobre esse alicerce para que pudesse anunciar Cristo Jesus como único mediador e único e suficiente Salvador. E é exatamente isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Não é apenas ficarmos admirados, espantados e lamentando a terrível idolatria em que contemplamos a nossa cidade no dia de hoje. Mas nós fomos chamados para, pela misericórdia e graça de Deus, diante da terrível cegueira espiritual que toma conta da nossa cidade,
crendo nesse poder de Deus infinito para transformar pecadores como Paulo em grandes promotores da fé cristã. Chamados por Deus, se não para pregar o Evangelho, mas para nas várias comissões, vocações aonde Deus nos coloca, sermos utilizados como sal na terra e luz no mundo. Nós fomos chamados com essa comissão também, meus amados irmãos, de aproveitar todas as oportunidades que Deus nos dá para sermos porta-vozes dessas verdades que são luz para aqueles que jazem na escuridão e nas trevas. Isso não significa, se assim fizermos, que o nosso testemunho será recompensado, humanamente falando. Isso não significa que, se você for fiel no seu trabalho, na sua escola, sinceramente procurando todas as oportunidades, ainda que em cima de uma escada, todo ferido e batido, a caminho da prisão, algemado, me deixa falar esse povo. Ainda que nas situações mais diferentes do que essas, meus irmãos e irmãs, Deus nos deu a oportunidade, nós não vamos imaginar que a resposta será positiva. Se Deus permitir, domingo que vem, continuarei a exposição no livro de Atos. E os irmãos verão a reação daquele povo. Mas podem antecipar lendo os versos 22 e 23, os dois versículos seguintes à passagem que lemos há pouco. Quando no 21 nós lemos o apóstolo Paulo relatando como Cristo se manifestou a ele no templo, naquele êxtase, quando ele se encontrava orando e disse: vai, porque eu te enviarei para longe aos gentios. Lemos no verso 22, que ouviram-no até essa palavra, gentios, e então gritaram dizendo: tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. E no verso 23, ora, estando eles gritando, arrojando de si as suas capas, atirando poeiras para os ares, o comandante não teve outra alternativa, senão colocar Paulo para dentro lá do comando, e ali então, depois ele ser ouvido e inquirido acerca do que na realidade estava acontecendo. Mas, meus irmãos, a nós não compete o resultado. A Paulo não competiu o resultado. O que compete a nós é sermos fiéis testemunhas do Evangelho, porque não há outra maneira, não há outro instrumento, não há outro caminho para resgatar das trevas em que nosso país se encontra, e em particular nossa cidade se encontra. Isso se mostra tão manifesto hoje, no dia de hoje, a não ser que nós sejamos sal na terra e luz no mundo, como instrumentos da graça de Deus, para a manifestação do Evangelho, para que essas pessoas sejam resgatadas do domínio do Deus deste século, da escravidão, do pecado e da cegueira espiritual terrível em que eles se encontram. Eu quero, portanto, concluir essa mensagem convidando os irmãos a, sinceramente, nas várias vocações em que se encontram, em que Deus, na sua graça soberana, colocou cada um dos irmãos, não terem essas suas vocações como fim em si mesmas, mas como instrumentos, meios para serem sal na terra e luz no mundo. Que Deus nos abençoe.